Imagina, imagina a seguinte cena. Estás a dormir? Estás a dormir profundamente na tua cama. De repente ouves um estrondo assustador. Alguém acaba de arrombar a porta da tua casa com um machado. Um homem vestido com um fato escuro, coberto de fuligem, invade o teu quarto, agarra-te pelo braço com uma força brutal e começa a arrastar-te para fora da tua própria casa. Como tu estavas a dormir, não tens a noção exata do que é que está a passar. Começas a lutar contra esse homem. Gritas. A tua família, assustada, acha que este homem é um lunático. Talvez um louco. Um louco que perdeu o juízo ao invadir a casa de outra pessoa à meia da noite. Os teus vizinhos, por outro lado, ao verem de longe, começam a acusá-lo. Este deve ser um criminoso. E alguns dizem até que ele está ali para roubar e para destruir. Mas se ao acordares, tu te apercebes que a tua casa está em chamas, se calhar a tua perspectiva muda completamente. É que o homem com o machado não é um louco, é o bombeiro. Ele não é um criminoso. Ele é o teu salvador. A sua ação, ela parece violenta. Pode até parecer irracional. Mas apenas porque o resgate assim o exige. Esta ilustração, meus irmãos, ela ajuda-nos a entender exatamente o que se passa no texto de hoje. O Filho de Deus, ele entrou no mundo, ele entrou para arrombar as portas do cativeiro humano, para resgatar-nos de uma casa em chamas. Mas como o mundo está adormecido para a sua própria miséria espiritual, as pessoas olham para Jesus e fazem diagnósticos completamente errados. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Marcos 3, versículos 20 a 35, para acompanharmos a leitura da Palavra de Deus. Ela vai estar aqui também projetada. E diz assim a Palavra do Senhor. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu. E é pelo maioral dos demónios que expele os demónios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas parece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, a tua mãe, os teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo,
quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A mensagem central deste texto é exatamente este confronto definitivo entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E, naturalmente, esta impossibilidade de ficarmos neutros perante Jesus. E neste texto que nós lemos, que é de, mais uma vez, é um texto de Marcos e, portanto, é um texto de cortar a respiração, porque é um texto que tem estas cenas constantes e estes confrontos constantes, nós deparamos-nos com 3 reações ao resgate que Jesus opera. E essas 3 reações, elas formarão os 3 pontos fundamentais para o nosso entendimento de hoje. E aquilo que nós vamos então ver é o diagnóstico da loucura, ou seja, a reação da família e dos amigos, que muitas vezes a devoção total a Deus parece um fanatismo irracional aos olhos de quem não compreende a urgência do Evangelho. Vamos ver também a acusação do inferno, ou seja, a reação dos escribas que vieram de Jerusalém até Cafarnaum para confrontar Jesus. E vamos ver também a redefinição da família. Ou seja, no reino de Deus, a lealdade espiritual e a obediência à sua palavra transcendem infinitamente os laços de sangue e as credenciais biológicas, o ADN. Não é? E o texto começa por nos dizer que Jesus volta a casa. Não é? Muito provavelmente, esta casa em Cafarnaum, que servia de, que já falámos antes, não é? Que servia de base de operações para o ministério de Jesus ali na Galileia. Ele regressa após um longo período intenso, longo talvez não, mas um período intenso ali à beira-mar, onde curou multidões e onde acabou por escolher, vimos a semana passada, os seus 12 apóstolos no monte. A atmosfera é de um sufoco absoluto naquela casa, porque a afluência, mais uma vez, da multidão, ela é tão avassaladora que Jesus e os seus discípulos nem sequer tinham espaço nem tempo para comer, diz o texto. Do ponto de vista teológico e narrativo, este é talvez o momento de clímax da oposição ao Messias. A popularidade de Jesus ela atinge um ponto em que ninguém de facto consegue ficar indiferente. Todos sentem a necessidade de criar a sua própria teoria para acabarem por explicar Jesus. A oposição ela já não vem apenas dos demónios, como vimos no capítulo 1, ou dos fariseus e dos herodianos, como que conspiravam para matar Jesus, como vimos no início do capítulo 3. Agora o ataque vem de 2 frentes que são surpreendentes. A sua própria família, ou os parentes mais próximos, que o tentavam travar, e ao outro lado, a elite dos teólogos, os escribas, que desce lá da capital de Jerusalém com uma acusação formal e maligna. O nível de entrega de Jesus ao ensino, o nível de entrega de Jesus à cura e o nível de entrega de Jesus ao serviço era total. Meus irmãos, como marido de uma mulher inspiradora, cuja principal linguagem de amor é servir aos outros, eu sei bem o que é ver alguém dar tudo de si até a exaustão física. No entanto, o que Jesus fazia ultrapassava todos os limites humanos. Quando a sua família biológica ouve falar deste ritmo, que era alucinante, a reação deles não foi uma reação de adoração. Foi uma reação de intervenção. Eles saem para o prender dizendo: ele está fora de si. Achavam que Jesus estava eventualmente a ter um esgotamento nervoso, que tinha perdido a sanidade.
Juntamente a tudo isto, no texto, no versículo 21, há aqui uma ambiguidade no termo grego que pode significar familiares, mas também pode significar amigos ou associados. Pessoas com quem se relacionavam, com quem Jesus se relacionava. Mas o mais interessante aqui é porque é que eles achavam que Jesus tinha enlouquecido. Não era apenas pelo excesso de trabalho. Jesus estava a opor-se a todo um sistema. Ele pronunciava perdão como se fosse o próprio Deus, andava com cobradores de impostos e com pecadores, quebrava as regras do sábado e ensinava doutrinas que escandalizavam. A loucura de Jesus, aos olhos destes, era talvez a sua total subversão do status quo religioso e social. Amar os marginalizados e desafiar a elite é para o mundo um atestado de insanidade. Meus irmãos, reparem na ironia profunda disto. A família, ela olha para a devoção radical de Jesus. Esta devoção de Jesus à vontade de Deus. E chama-lhe de quê? De loucura. Na nossa sociedade, é aceitável que alguém trabalhe 14 horas por dia, para poder ser alguém numa empresa. Chamamos a isso de loucura. Não. A sociedade chama-lhe isso de foco. É aceitável que um atleta treine até vomitar para ganhar uma medalha olímpica. Chamamos a isso de loucura? Não. Chamam isso de dedicação, empenho. Se alguém entrega a sua vida de forma radical e sem reservas a Jesus Cristo e ao Evangelho, o mundo e muitas vezes a própria família, rapidamente saca do diagnóstico fanático. Isso é fanatismo? Isso é loucura? Isso é lavagem cerebral? Se não sabes que a casa está a arder, meu amado irmão, se tu não tens essa noção que a casa está a arder, o bombeiro vai de facto parecer lunático. A família de Jesus ainda não tinha compreendido a urgência da missão de Jesus. Mas se a família achava que Jesus precisava de repouso, a elite religiosa, os teólogos da época, achava que Jesus tinha de ser destruído. O versículo 22, ele diz-nos que os teólogos da época, estes escribas, eles desceram da capital de Jerusalém com uma acusação formal. Eles dizem que ele é louco. Não. Eles são mais acutilantes do que isto. Eles dizem, ele é demoníaco. Ele está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demónios, mas é pelo poder do maioral dos demónios. Analisando o contexto geográfico e histórico, há algo de fascinante aqui. Porque as altitudes de Jerusalém e de Cafarnaum, elas apresentam uma diferença significativa e marcam aqui um contraste geográfico entre as montanhas da Judeia e as regiões do Vale do Jordão. Jerusalém, meus irmãos, situa-se, aliás, numa área montanhosa com uma altitude média de cerca de 760 metros acima do nível do mar. Cafarnaum, situada ali na margem norte do Mar da Galileia, ela situa-se abaixo do nível do mar, aproximadamente 200 metros. Então a diferença de altitude é quase de 1000 metros, o que explica porque histórica e biblicamente se sobe para Jerusalém e se desce para Cafarnaum. Os escribas desceram de Jerusalém, os tais 760 metros acima do nível do mar,
para Cafarnaum, 200 metros abaixo do nível do mar. E isto ilustra não só uma descida física, mas principalmente ilustra uma descida ideológica sombria. Cruzando com Mateus capítulo 12, versículos 22 a 24, que é o mesmo episódio relatado em Mateus, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 12, 22 a 24. Então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demónios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demónios. O gatilho desta acusação foi o facto de Jesus ter acabado de curar um homem cego, um homem cego e mudo, que leva a multidão a perguntar: não será este o filho de Davi? Foi o pânico de perderem os seus seguidores que gerou a inveja maligna de chamarem a Jesus de Belzebu. A acusação ela não nasce de uma dúvida teológica sincera, mas nasce da inveja e do medo destes escribas perderem o controle. Para não terem de se submeter à autoridade divina de Jesus, eles decidem chamar ao bem mal. Eles dizem que o bombeiro é o incendiário. Jesus destrói este argumento com uma lógica implacável. Ele usa parábolas curtas e diz assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. É um absurdo. Se o diabo está a libertar pessoas da possessão demoníaca, então o inferno está em guerra civil e os dias de Satanás estão contados. Entendem a ideia? No versículo 23, nós lemos que Jesus convoca estes escribas. E vejam a coragem e a transparência de Cristo. Os escribas, eles andavam a espalhar boatos nas costas de Jesus. Mas Jesus chama-os à sua presença, dando-lhes a oportunidade de o acusarem e de responderem à sua refutação, olhos nos olhos, frente a frente. O silêncio destes homens perante a lógica de Jesus, a lógica de que um reino não pode estar dividido, prova a hipocrisia dos homens. Em seguida, no versículo 27, Jesus dá a verdadeira imagem daquilo que está a acontecer. Porque ninguém entra na casa do homem valente. Quem é este homem valente? Satanás. Ninguém entra na casa do homem valente para lhe roubar os bens, ou seja, para lhe roubar as almas humanas que estão escravizadas pelo pecado, a não ser que o primeiro amarre este homem valente. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não está a trabalhar com o diabo. Jesus Cristo está a invadir a casa do diabo. Está a amarrar as trevas e está a saquear o cativeiro para nos libertar. Ele é o resgatador mais forte. E no versículo 28, a expressão em verdade vos digo ou amém aparece aqui pela primeira vez no Evangelho de Marcos. E esta palavra esta expressão era utilizada para introduzir uma verdade solene, uma verdade absoluta, sublinhando a extrema gravidade do que Jesus ia dizer. Aqui Jesus fala sobre o pecado imperdoável, a blasfémia contra o Espírito Santo. A blasfémia contra o Espírito Santo, ela não é um ato isolado. Ela é o destino final de um processo gradual. Ela começa por entristecer o Espírito,
E lemos em Efésios 4:30 uma advertência: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E passa para a resistência ao Espírito. E em Atos 7:51 nós lemos: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meus queridos, se não houver arrependimento, vai culminar na extinção do Espírito. E mais uma vez a advertência, 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Perante a teimosia destes escribas, Jesus profere o aviso mais solene de toda a Bíblia. Ele diz que de tudo será perdoado aos filhos dos homens. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Ok, então o que é que significa o pecado contra o Espírito Santo? Meus amados irmãos, afinal, então, o que é isto, este tão temido pecado contra o Espírito Santo? Resumindo à luz da palavra, sem querer ser limitador, mas querendo-vos trazer uma ideia principal à luz da palavra. Este pecado imperdoável, ele não é um simples erro acidental. Não é uma dúvida passageira ou até um pecado moral grave. Porque a esmagadora graça de Cristo, conforme Jesus disse, ela perdoa tudo isso, desde que haja metanoia, desde que haja arrependimento. Então, na verdade, este pecado é uma rejeição totalmente consciente, persistente e maliciosa. Tal como os escribas que, por orgulho, os escribas que, por inveja, eles viam Jesus a curar pelo poder de Deus e decidiram então chamar a isso obra de Satanás. Isso é pecado que não tem perdão eterno. É saberes racionalmente, é teres a consciência clara que o bombeiro vem salvar-te e tu fechas-lhe a porta na cara e acusas esse bombeiro de ser um incendiário. Entendes a ideia? Mas então por que razão é que não tem perdão? Porque a mecânica da salvação, ela é muito simples e explica. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que, convencendo-nos do pecado, nos conduz ao arrependimento. Se tu chamas Satanás a única pessoa que te pode levar ao arrependimento, estás a destruir a própria ferramenta que te leva ao perdão. Não é que Deus perdeu a capacidade de perdoar. É que o homem sufoca o Espírito Santo até o seu coração ficar tão cauterizado que perde por completo a vontade de ser perdoado. E se alguém aqui tem medo de ter cometido este pecado, quero-vos dizer que isso já é um indício de que não o cometeu. Porque quem comete este pecado tem um coração frio, tem um coração indiferente, tem um coração impenitente. Então, se tu te afliges, é porque o Espírito Santo ainda trabalha em ti. Por isso, o desafio de hoje é aquilo que nós lemos no Salmo 95. Hoje
se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então não endureças mais o teu coração. Não adies. Rende-te ao Salvador imediatamente. Neste ponto da narrativa, a fama de Cristo, ela é tão grande. Ela é tão grande que ninguém consegue ficar indiferente. Todos têm de arranjar a sua própria teoria para explicar Jesus. Se fosse nos nossos tempos, as televisões estavam cheias de programas e de comentadores, todos a opinar sobre Jesus. Todos a darem explicação e a seu ponto de vista sobre Jesus. A família, por um lado, diz que ele enlouqueceu. Os escribas dizem que ele é demoníaco. E mais à frente nós vamos ver Herodes até a achar que ele é João Batista reencarnado. Quando a verdade de Jesus nos desarranja por completo as certezas, não há neutralidade possível. Se não te queres submeter a Cristo, tu vais ter de inventar uma teoria qualquer, para o descredibilizar. Se tu não te queres submeter a Cristo, vais ter de inventar uma teoria para descredibilizar Jesus. Chamar-lhe louco ou fanático é apenas a desculpa sofisticada de um mundo perdido para não ter de lidar com o seu poder. Que poder é este? É um poder que exige mudança. O nosso texto ele termina com a chegada da mãe e dos irmãos de Jesus. Eles ficam lá fora e mandam chamá-lo. Atenção aqui, meus irmãos. Atenção a esta cena que tem tensão. Jesus está rodeado pela multidão. A multidão atenta. Alguém o interrompe e diz: Mestre, a tua família biológica está lá fora, estão à tua procura. Jesus faz uma pausa, olha para os que estavam sentados à sua volta e faz uma declaração revolucionária. Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, no mundo antigo, onde a tribo, a etnia e a genealogia eram tudo, Jesus diz que a verdadeira família ela nasce da obediência à vontade de Deus através do sangue da cruz. E agora reparem, Jesus não está a desprezar Maria. Nós vamos ver que ele vai cuidar dela até ao momento de agonia na cruz. Mas Jesus está a dizer que a ligação espiritual em Cristo, ela transcende, ela vai muito além da nossa ligação biológica. Jesus ele não rejeita a sua família biológica. O que ele fez neste texto foi algo que é muito mais profundo. É algo revolucionário para a época e para os tempos de hoje. Ele redefine o conceito de família. Para entendermos isto de forma clara, nós precisamos de olhar para o contexto da cena. Vejam, a popularidade de Jesus ela estava num ponto em que a afluência da multidão era... Ali aquela casa era tão grande que, como lemos no início do texto, ele, Jesus e os discípulos nem sequer conseguiam comer. Quando a sua mãe, Maria, e os seus irmãos chegam e ficam do lado de fora e o mandam chamar, nós podemos perceber que eles vêm impulsionados por uma afeição natural, por um afeto natural. Talvez até preocupados com os boatos de que Jesus estaria fora de si, ou seja,
a ter o tal espécie de esgotamento ou desatino religioso. Eles queriam retirá-lo daquele olhar público, talvez, para lhe dar proteção, para lhe dar descanso. No entanto, por mais bem intencionada que fosse a atitude de Maria e a atitude dos seus irmãos, aquilo tratava-se de uma interferência no plano, no programa que o pai tinha estabelecido para o filho. Jesus ele usa esta interrupção de forma magistral para ensinar uma verdade eterna. Jesus não fica, bolas, pá, ninguém percebe que eu estou aqui a trabalhar e vem agora chamar-me. Jesus não faz isso. O que Jesus faz é usar aquele momento para trazer ensino. Quando Jesus pergunta, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ao olhar para os seus discípulos, respondendo, eis minha mãe e meus irmãos, Jesus dá uma grande lição. Ele mostra que a sua lealdade e a sua missão, elas não podiam ser limitadas, nem sequer podiam ser ditadas pelos laços sanguíneos. Jesus está a ensinar que os laços espirituais, eles são infinitamente mais importantes do que os laços biológicos. E como nos lembra a exposição teológica deste texto, Cristo não traz uma mensagem anti-família. Cristo está a explicar que qualquer conceito de pertença a uma família depende, em último grau, eu diria, depende em primeira instância de reconhecermos primeiro Deus, o nosso próprio Pai. Na prática, para o nosso viver cotidiano, para o nosso dia a dia, o apelo de Jesus, ele é claro e é direto. A verdadeira família de Cristo, ela não nasce das águas do ventre materno. Ela nasce da obediência à palavra. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É como Jesus termina a sua declaração. Então o Evangelho ensina-nos aqui um paradoxo maravilhoso. Pensem comigo. Nós só podemos ser bons familiares, bons pais, boas mães, bons filhos, bons irmãos, bons tios, bons avós, aqui na Terra, se primeiro nós formos bons filhos do céu. A nossa lealdade principal, ela tem de ser sempre fazer a vontade de Deus. Sabendo que a igreja, ou seja, a nossa comunidade de crentes, que está comprada pelo seu sangue, ela é a nossa família última e eterna no céu. Quando Jesus olha para o círculo à sua volta e diz, qualquer um que faça a vontade de Deus, vejam bem a natureza desta nova família. É maravilhoso. Porque esta nova família que Jesus apresenta, ela é totalmente inclusiva. Porque diz, qualquer um. Isto rompe barreiras de raça, de género, judeu ou gentio, rico ou pobre. Mas, no entanto, ela é também incrivelmente exclusiva. Porque aqueles e somente aqueles que fazem a vontade de Deus estão incluídos na família. Amados, as portas da igreja, elas estão escancaradas para qualquer um que venha como está. Mas a condição de permanência na família de Deus, ela exige uma rendição e obediência total à sua vontade. Algo que só conseguimos pela graça do grande capacitador, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa visão como igreja, ela é simples, mas é exigente. Viver em amor e serviço a Cristo, no lar, à igreja e ao mundo. Como é que a urgência deste texto que nós lemos hoje
se aplica ao nosso dia-a-dia? Como é que o nosso testemunho, como é que ele pode ser um testemunho vivo pelas nossas práticas perante aqueles que ainda não são cristãos? Então, não rotules a mensagem de Cristo como loucura. O reino chegou. O reino chegou, ele está a arrombar as portas e as portas são as do teu coração. Não para te destruir. Ele arromba as portas do teu coração para te salvar e para te fazer adotar na sua família eterna. Jesus valorizou as famílias, mas ele destronou-as da posição de ídolos. No teu lar, Cristo tem de estar acima dos laços de sangue. Por vezes, seguir Jesus a sério, tomar a decisão do batismo, adotar uma ética bíblica nas finanças, na pureza, na forma como tu tratas os outros, isto vai causar choque com os teus parentes, principalmente com aqueles que não conhecem o Senhor. Eles podem até dizer que foste vítima de uma lavagem cerebral ou que, como diziam os de Jesus, estás fora de ti. Ser paciente. Ama os teus familiares profundamente. Serve-os. Mas lembra-te, a tua lealdade primordial é fazer a vontade de Deus. Olha para a pessoa que está sentada à tua direita e à tua esquerda na igreja. De acordo com Jesus, essas pessoas são a tua verdadeira e eterna família. A igreja ela não é um ajuntamento de pessoas, como temos vindo a falar, que eventualmente têm um hobby espiritual em comum ao domingo de manhã. Podiam fazer outra coisa qualquer, mas não, vêm aqui. A igreja não é isso, meus irmãos. Nós somos a casa que foi saqueada das garras de Satanás, que foi comprada por alto preço, o preço do sangue de Jesus. E isto significa que nós temos que suportar as falhas uns dos outros. Temos que partilhar as contas. Temos que chorar as lágrimas. Temos que celebrar as vitórias. Não só as tuas, tens que celebrar as vitórias do teu irmão, da tua irmã. Celebrarmos as vitórias uns dos outros. Porque quando o mundo, que está tão fragmentado, olhar para o nosso amor, um amor que seja sacrificial, aquele que nós cantávamos há pouco e que pedíamos mais amor, este amor sacrificial, este amor prático, quando o mundo olhar e vir isto dentro da igreja local, eles terão de admitir que só a ação do Espírito Santo poderia unir pessoas tão diferentes e tão improváveis numa só família. Não te intimides quando a nossa cultura te chamar de intolerante, de louco ou até mesmo de maléfico, apenas porque mantens o padrão da verdade bíblica. Há 2000 anos, chamaram o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor do Universo, de louco e de demoníaco. O nosso papel no mundo é nós sermos instrumentos do homem mais forte, não do homem valente, mas do homem mais forte que entra na casa e destrói Satanás. Há pessoas à nossa volta, meus irmãos. Na rua, no trabalho, na universidade, nas escolas, nos nossos bairros. Há pessoas que estão na casa do homem valente, que estão cegas pelo pecado. Nós levamos a boa notícia, a boa nova. Nós mostramos-lhe que a casa está a arder. E através do Evangelho simples e prático, o Espírito Santo amarra as trevas e salva essas vidas. Se estás aqui hoje
aqui fisicamente ou a acompanhar-nos à distância e ainda não entregaste a tua vida ao Senhor, este é o momento de imediatamente acordares. Entrega-lhe. Entrega-lhe a tua vida. E o que vem a seguir nesta empolgante jornada pelo Evangelho de Marcos, o que é que será que vem aí? No próximo domingo nós vamos entrar no capítulo 4. Jesus vai sair desta casa que está sobrelotada e vai voltar à beira-mar. E vai ensinar uma das parábolas mais brilhantes e também das mais misteriosas de toda a Bíblia. A parábola do semeador. Porque é que quando pregamos a mesma mensagem, algumas pessoas imediatamente a rejeitam, outras emocionam-se, mas acabam por desistir rapidamente. E apenas algumas dão um fruto abundante e duradouro. Qual é o mistério da semente do reino? Prepara o teu coração, prepara o teu terreno para o próprio sermão, para o próximo sermão. Convida alguém. Não percas. Vem como estás. E que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém?